a vovó, né? Queridos, abra sua Bíblia comigo no Salmos 27. Os irmãos midianitas, nós estamos gravando o culto? Amém. Glória a Deus. Midianita é brincadeira, irmãos. Salmos 27, 4. Diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, o Zé Maria abriu, Senhor, essa palavra no Salmos 27, abriu esse culto. Senhor, nós estamos aqui de novo no Salmo 27. Pai, como é importante a gente entender o teu Espírito Santo e aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, direciona essa casa, continue sustentando essa casa, sustentando essas vidas, Senhor. Pai, seja aqui a tua mão, seja aqui a tua graça, Pai, seja aqui o teu favor. Pai, não adianta nós estarmos aqui se o Senhor não se faz presente. Pai, nenhum motivo teríamos de estar aqui se o Senhor não estiver. Pai, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Completa, Senhor, a tua obra, Senhor. Completa, Senhor, o teu querer e o teu realizar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu confesso para vocês que eu tenho um esboço muito grande. E eu queria que a gente pensasse sobre esse lugar de estar na casa do Senhor. Quando a gente não entende o que é estar na casa do Senhor, às vezes não faz sentido estar na casa do Senhor. E a gente precisa pensar o que é estar na casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? Queridos, esse texto de abertura eu queria elucidar. O salmista vai dizer: Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, estar na casa do Senhor é muito legal. Estar na casa do Senhor é muito legal. Mas entender esse lugar é muito importante. É muito importante. Abra comigo em Lucas 15. Quando eu vinha para a igreja, eu mudei o texto de abertura do culto. Eu ia ler Lucas 15, do 1 ao 3, ia ser o texto de abertura. Então esse Lucas 15, do 1 ao 3, vai ser apenas um direcionamento. É isso aí mesmo. Esse Lucas 15, 1, 3, de 1 a 3, era a pericope da mensagem, mas eu quero que você entenda aqui algumas coisas. Lucas 15, 1, vou ler ali com a Jaci. Agora nós temos a NAA, que é a minha tradução, Nova Almeida Atualizada, uma versão de 2017 da Sociedade Bíblica. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os tipos de publicanos e pecadores para ouvir. Volta. Quem é que aproximava de Jesus? Publicanos e pecadores. Era o povo ruim, irmão. Falar assim para você entender. Era o povo ruim. Verso 2. Os fariseus e os escribas, quem são? Quem são os fariseus e os escribas? A turma que vai à igreja. Murmuravam, dizendo: este Jesus, eu vou falar assim para você entender, recebe pecadores e come com eles. Ó, que loucura. Mas esse Jesus, ele é doidão.
Ele escuta, ele anda com esse povo aí malucão. Verso 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. Esta parábola é singular ou plural? Singular. Quem está com a Bíblia aberta aí? Quantas parábolas nós temos a seguir? Quem me ajuda aí, gente? Quantas parábolas? Fala aí, primeira, qual que é? Qual é, Kelly, a primeira? Depois, tem outra. Filho pródigo. E tem outra. Rico Lázaro ou administrador infiel. Eu gosto mais dessa tradução. Então, peraí. Então Jesus lhe contou esta parábola. Quer dizer que as 4 estão conectadas. Jesus contou 4 histórias. As 4 são uma parábola. E a gente precisa entender isso porque uma está vinculada à outra. Amém? Verso 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Segura aí. Irmãos, tem alguém em deserto aí? Tem alguém passando por deserto aí, irmãos? Só eu? Ah, achei que era só eu. Ufa. Você está no deserto, irmão? Cadê o seu Senhor? Onde que Ele está? Não deixa no deserto, deixa no aprisco não, irmão. Não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Forte isso, irmãos. Irmão, quem te deixou no deserto? Quem te deixa no deserto? Irmãos, o deserto nunca foi problema na vida do cristão. O deserto não deve ser... Eu vou pregar uma mensagem aqui uma hora dessa. Jesus foi levado por quem ao deserto para ser tentado? Espírito Santo. Eu só fiz cara para você, vai ver se você assustava. Pelo Espírito Santo. Para encontrar com quem? Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Irmãos, o problema é quando você murmura no deserto. O problema é quando você não entende o seu lugar no deserto. O problema é quando você não entende o lugar na casa do Pai. Em busca da que se perdeu até encontrá-la. Irmãos, deixa eu te falar para você. Qual é a grande comissão da igreja? Ide por todo mundo. A gente sabe, né? Só o texto. A gente faz isso? Irmãos, nós precisamos ir. Não é uma grande opinião, irmãos. É uma comissão. É algo que é imperativo à vida do cristão. Irmãos, não quer dizer que se a sua vida está boa, ou se tudo é favorável, você vai fazer a vontade do Pai. É sobre fazer a vontade do Pai. Verso 5. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Verso 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Peraí, volta. E indo para casa, reúne os amigos. Eu acho que esse Jesus não sabe contar parábola, não. Onde que ele deixou as ovelhas, as 99? E ele voltando para casa com a que achou. Então ele largou as 99 no deserto e voltou para casa. E onde ficou as 99? Doideira, irmão. Irmãos, permita que o Espírito Santo ministre na sua vida.
além da mensagem que está sendo pregada, porque o Espírito Santo quer falar com você. O que é a casa? Será que a casa não é o deserto? Eu só quero te provocar, irmãos. Nós somos tirados do jardim. E indo para casa, reuniu os amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmãos, alegrem-se. A vida cristã é feita de alegria, irmãos. Eu posso estar no deserto, mas alguém foi achado. Alguém foi recuperado. Alegrem-se. Singular ou plural, irmãos? Plural. Verso 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós sabemos pela palavra que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que o mundo inteiro. Verso 8. Ou qual é a mulher, segunda parábola, ou segunda história, e qual é a mulher que tendo 10 moedas, vou traduzir ali, tá? 10 moedas, se perder uma delas, não acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Segura aí. Eu sei que quando a gente deixa alguma coisa pequena cair, as vistas da gente não é tão boa, não. E se você passar uma vassoura, fica mais fácil de localizar. Porém, será que essa casa estava arrumada? É mais fácil se perder quando a gente está na desordem. Quando a gente não organiza a nossa casa, é mais fácil de perder as coisas. Muita coisa se perde quando a gente não é organizado. Isso vale para a nossa casa física quanto para a nossa vida. Organize a sua casa. Organize a sua vida. Verso 9. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diga, e dizendo o quê? O que há de igual nessa mensagem? O prazer de encontrar alguém que estava perdido. Irmãos, isso precisa ser algo imperativo à vida cristã. Irmãos, a minha vida e a sua vida precisa ser regada de alegria. Hoje mais uma pessoa foi salva e encontrou Jesus. Amanhã outra vida encontrou Jesus. E assim tem sido, e a gente tem visto a obra do Senhor acontecendo. Irmãos, a gente consegue viver um dia normal. Irmão, seja honesto com você. Domingo passado a igreja estava mais cheia ou mais vazia? Você estava no domingo passado ou não? E eu não estou aqui para julgar ninguém. Onde você estava? Não precisa responder não. Onde você estava que você não estava aqui? Que coisa mais importante nós fizemos? Irmão, a gente precisa pensar. E eu abri com Salmos 27, 4. Do prazer do salmista de estar na casa do Senhor. Irmãos, quando você não entende a importância de estar aqui, você troca por qualquer coisa. Até por uma sorveteria. Alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. O que há de interessante na primeira mensagem com essa segunda? O que há de diferente? A ovelha se perdeu fora. A dracma foi perdida dentro de casa. Um se perde fora, um se perde dentro. Qual é a próxima parábola? Qual? Do filho pródigo. Um filho que se perde fora e um filho que se perde dentro. Quem é o pródigo na história? O pai. O pai que é o pródigo.
esse texto não deveria chamar filho pródigo, deveria chamar o pai pródigo, porque realmente quem esbanja nesse texto é o pai, quem põe fora é o pai. E eu posso espiritualizar como eu posso materializar. O pai esbanja amor, o pai esbanja cuidado pelos filhos. Sim ou não, irmãos? Mas também esbanja dinheiro, que ele entrega para quem não é capaz. E um pai conhece o filho, sabe da incapacidade do filho. Quem esbanjou? O pai. Quem botou fora? O pai. Sim ou não, irmãos? Quantos pais estão pródigos? Vão no texto. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmão, você quer fazer festa no céu? Busca uma pessoa, tire uma pessoa do mundo, você faz uma festa no céu. Verso 11. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. Ou seja, Jesus continuou, está ligado ao anterior ou não? Jesus conta uma parábola com 4 histórias. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Repartiu entre eles. Quem pediu? O mais novo. Cultura judaica cristã. Se você investe numa Bíblia boa, você vai ter uma nota de rodapé que vai comentar como que funciona para o judeu a herança. O mais velho tem direito a 2/3 e o mais novo tem direito a 1/3. Se você pegar um queijo e dividir em 3 partes, 2 partes é do filho mais velho e 1 parte é do filho mais novo. Com qual parte que o pai ficou? Vou perguntar de novo, com qual parte que o pai ficou? Estranho, né? Eu acho que Jesus não sabe fazer conta, não. Acho que essa história não fecha. Mas eu quero que você pense, irmãos. O pródigo é o pai. O que eu aprendo nessa história? O pródigo é o pai. Confiou a quem tem negligenciado. Outro ponto. 2. Não, vão no 13, é ele que eu vou falar. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens. Paro aqui. Irmãos, você imagina a vida desse pai? O pai era próspero ou não? Era um pai próspero. Irmãos, essa história é verídica na Bíblia? Não. É um conto. Então eu tenho liberdade de pensar. O que Jesus queria contar para nós? Eu não quero colocar no texto aquilo que não está no texto, mas eu quero que você pense e aplique na nossa vida. Um homem próspero confiou ali as coisas aos seus filhos. E ali, alguns dias, o filho mais moço permaneceu na casa do pai. E ele estava dentro da casa do pai ainda com vontade de ir para fora. E eu vou contextualizar para você entender. Esse filho que sai, ele vai levar gado, ele vai levar curral, terra. O que ele fez? Eu estou com pressa de vender, que eu vou embora daqui. Quem vende com pressa, vende bem ou vende mal? Isso é regra, irmãos. Então, peraí, eu estou aqui vendo meu filho ainda em casa, eu estou aqui de favor na casa do filho mais velho, aquele que tem 2/3.
e vendo o meu filho vender mal vendido, administrar mal administrado, o que o filho mais moço está botando fora. Sim ou não, irmãos? Irmãos, isso é fácil para um pai? Meu Deus do céu, comprei aquele trator por 30 mil reais, ele vendeu por 5 mil. Meu Deus. Irmãos, permita o Espírito Santo ministrar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vê os nossos filhos hoje fazer isso. Irmãos, toda vez que o seu filho dominar a sua vida e a sua casa, toda vez que você andar no passo do seu filho, você está no caminho errado. Toda vez que você andar nos passos dos seus filhos, você está no caminho errado. Não se surpreenda de você passar por problema. A conta chega. A conta chega. Irmãos, quem governa a nossa vida é o Espírito Santo. Irmãos, eu tenho falado o Salmo 139, como ele tem batido dentro de mim. Todos os nossos dias foram escritos, e eu quero viver o que o Senhor escreveu para mim. Eu quero. Eu tenho medo de eu encerrar o dia de hoje e não ter feito quase nada daquilo que o Senhor escreveu para mim. Irmãos, os filhos hoje estão pondo fora muitas coisas. Agora eu quero que você dê uma distância de bens materiais, dos ensinamentos que nós demos a eles, dos valores que nós demos a eles. Sim ou não, irmãos? E se a gente não vigiar, se a gente não guardar o nosso coração, vai ser tarde. Um filho que joga fora aquilo que o pai gerou diante dele. Se você não aprendeu a construir relacionamentos bons dentro, dificilmente você vai conseguir construir relacionamento lá fora, irmãos. Preste atenção. Irmãos, se o clima na nossa casa é ruim, dificilmente os nossos filhos terão sucesso lá fora. Vai bater muita cabeça. A gente precisa saber o que nós estamos gerando dentro da nossa casa. Verso 14. Aliás, volta o 13, Jaci, porque eu não li o final. Vivendo de forma desenfreada, né? Então ele vendeu tudo, desperdiçou, vivendo de forma desenfreada. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Queridos, preste muita atenção. A sua estabilidade hoje não significa estabilidade para amanhã. A sua estabilidade hoje não significa estabilidade amanhã. Você pode estar numa cama, enfermo, você pode estar desempregado, você pode estar num outro estilo de emprego. As coisas mudam, irmãos. Irmãos, a gente precisa confiar coisas aos nossos filhos. Irmãos, o que é uma herança natural? Uma herança natural é o dia que o meu pai e a minha mãe fechar os olhos, eu tenho direito. Herança é: meus pais não estão mais. Isso é herança. Irmãos, Deus não tem projeto com coisas fora do tempo. Toda a sua ansiedade, tudo que a gente gera fora do tempo de Deus, só vai te ferir e te consumir. Pode até estar dando certo, pode até estar dando fruto, mas vai te custar a sua saúde alguma coisa. Filhos, espere o tempo do Senhor.
Espere o tempo do Senhor. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Queridos, se nós não estivermos um lar estruturado, uma casa estabelecida, nossos filhos não irão bem lá fora. Se eles não forem ensinados em casa, eles não irão bem lá fora. Irmãos, pode parecer loucura, quem estava aqui domingo ouviu o que eu falei e eu repito. Se nós não soubermos elogiar os nossos filhos e saber falar dos nossos filhos o quão bonito eles são e como eles têm crescido, lá fora vão valorizar eles, mas também vão fazer proposta para eles. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Verso 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Segurei. A gente sabe, a gente já viu vários textos na Bíblia, que a gente coloca verdades que não são verdades. Quando Eva pecou, ela comeu uma maçã, irmãos? Não. Comeu o fruto proibido. Quando o filho pródigo gastou tudo o que tinha do pai, ele não comeu comida de porco, ele desejou comer. O nível de pobreza, de falta foi tão grande que ele desejou comer. Ele não comeu. Irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Mas ainda tem filho perdido. Ainda tem filho desperdiçando tempo. Ainda tem filho botando muita coisa fora. Toda vez que você desperdiça tempo, você desperdiça mais do que dinheiro. Deus nos criou para relacionamento, para ter tempo conosco. Deus não nos criou para nos fazer prósperos, para que nós tivéssemos dinheiro e recurso. Deus nos criou para que Ele tenha tempo conosco e nós tenhamos tempo com Ele. Quando você joga tempo fora, você está jogando algo mais precioso. Dinheiro não compra tempo. Dinheiro não compra tempo. Verso 17. Então, caindo em si, eu espero que vocês caiam em si hoje em algumas coisas na sua vida. Eu não estou te chamando de pródigo, mas a gente precisa cair em si em muitas coisas. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? O que esse pai tem lá para esse menino agora? Ele deu 2 terços para um e 1 terço para outro. O que sobrou, irmãos? Vou voltar para o meu pai. Para quê? Porque quando você pega a sua herança antes, você já matou seu pai. É como? Esse pai não vale mais nada, ele já é alguém morto para mim. Esse pai não tem mais nada para me agregar. É ou não, irmãos? Ô pai, me dá o que é meu que eu vou embora, porque o Senhor não representa mais para mim. O Senhor não está mais no lugar de eu aprender com o Senhor. Estar aqui não vale a pena. É o que esse filho está dizendo. Irmãos, preste atenção. Nossos filhos precisam ser tão amados, e eles precisam saber quem nós somos. Eles sabem que há um lugar de provisão para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu abri esse culto falando do Salmos 27:4, do prazer de estar na casa do Pai, porque a gente sabe que o Pai tem carinho, o Pai tem colo, o Pai tem provisão, o Pai tem favor. Na casa do Pai nós temos tudo. E eu estou aqui morrendo de fome. Tem muita gente morrendo de fome, fora da presença de Deus e dentro. Irmãos, tem gente que não acessa uma mesa de comunhão com Deus. Eu estou falando da ceia,
mas no sentido de comunhão com o corpo. Tem gente que come da mesa, mas não tem comunhão com o corpo, porque acha que comunhão é só comer do pão e do cálice. Ter comunhão dessa mesa é o todo. Então caindo em si disse: enquanto os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Queridos, Deus, Pai. Um pai nunca trata um filho como funcionário, como trabalhador. Um pai nunca trata um filho como funcionário, como empregado. Não tem jeito, irmãos. Um pai. Tem pai, mas um pai não trata. Irmãos, toda religião tem um Deus. Em Jesus, nós temos acesso ao Pai. Nós temos o Pai. 20. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Irmão, só um pai entrega tudo e recebe com amor. Um coração de um pai de verdade entrega tudo com amor. Irmãos, o que nós estamos entregando para os nossos filhos, toda vez que eles têm governo na nossa casa, você não está entregando o que eles têm que receber. Coloque filho no lugar de filho. Coloque-se você, pai, no lugar de pai. Ele saberá que há autoridade, que há governo. E ele vai saber o caminho de volta. Ele pode até querer comer bolota de porco. Ele sabe o que ele encontra em você. A gente precisa ter muito entendimento, querido, daquilo que nós temos vivido. Pai nunca terá um filho por empregado. O pai não valoriza as perdas, mas valoriza o filho. Continua o texto. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Irmãos, por que ele fala que pecou contra Deus? Um filho precisa ver Deus em você. Eu vou repetir. Se o seu filho não vê um caráter divino em você, ele não vai ver em lugar nenhum. Não espera que o seu filho seja bonitinho na igreja, se ele não vê um caráter de Deus em você. Não vai. Não vai. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse menino sabia que tinha um Deus na vida do pai dele. O pai, o negócio não é contra o Senhor não, é contra o Deus do Senhor. E eu pequei primeiro contra esse Deus. E também pequei contra o Senhor. E diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. 22. O pai, porém, disse ao servo. O que o pai respondeu ao menino? Irmãos, a gente não conversa com loucura de filho. Vou repetir. Um pai não conversa com loucura de filho. Irmãos, saiba dar atenção a quem merece atenção. Jesus estava na cruz. 2 ladrões, um de cada lado. Um zombando. E o outro falando com o outro. Ô, fica calado aí, ô. Eu e você merecemos estar aqui, mas esse aí não pecou. Jesus direcionou voz para quem? Ei, hoje mesmo
você estará comigo no paraíso. Saiba para quem você está dando voz. Saiba para quem você está dando voz. Saiba quem você está ouvindo. Pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. 23. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Esse bezerro que ele matou era do menino mais velho? Acho que era, hein? Acho que era por isso que ele ficou bravo, o menino. Ô pai, que negócio é você matar um boi meu pro menino? Pra esse impostor. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Irmãos, a primeira parábola, ou primeira história, tinha um lá, alegrem-se. A segunda tinha um, alegrem-se. A terceira tem um, gente, festejar, alegrar, é a mesma coisa. E começaram a festejar. 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Esse menino estava meio longe, né? Muito distante. Chamou um dos empregados, volta no 25. Ora, o filho mais velho estava onde? No campo. Quem que ele chamou? O empregado. O que é isso aí? Barulho aí é festa. Seu pai está dando uma festa, seu irmão voltou. Onde que o filho mais velho estava? Trabalhando. Eles eram pobres ou ricos? Esse menino sabia ter governo das coisas do pai? Eu preciso pensar. Que eles têm muita gente trabalhando na igreja e acha que está trabalhando para Deus. Esse menino, eu não sei para que ele estava trabalhando, não. Tinha empregado. Irmãos, eu preciso ficar no lugar de filho. Filho fica no lugar de filho. Empregado no lugar de empregado. E eu penso, e eu consigo pensar. Você pode até não pensar comigo, está tudo bem, porque não está no texto. Mas um ativismo desse filho. Agora eu te pergunto, esse menino já recebeu 2/3. Um jogou fora, jogou tudo fora. O outro ainda continua dentro, tendo 2/3, mas não é questão de ter, porque ele agora tem, mas ele ainda vive uma vida miserável, ele ainda é o executor e não o dono. Esse filho não consegue se colocar no lugar de dono, do patrão. Esse filho ainda tem uma mentalidade que não cresceu, é imaturo. Irmãos, patrão faz coisa de patrão. Sim ou não, irmãos? Eu vou lá no campo olhar. Eu consigo ver, esse texto para mim não está solto. Irmãos, preste atenção. Tem coisas que é para eu e você fazer, que a gente espera que outro faça. E a gente justifica que a gente está fazendo coisas para Deus. Cuidado. Cuidado. Cada um de nós vamos prestar conta daquilo que é para eu e você fazer. Tem um vídeo na internet que eu acho ele espetacular. Depois eu posso achar e mandar na linha de transmissão. Ele chega e chama assim um vídeo, né? Uma história. Acho que eu mandei para a Nilza, para teatro, alguma coisa assim, não sei. Foi até uns 4 meses isso. Ô, Joana, entra aqui. Entra na minha presença. Vou tentar elucidar, tá? Eu sou ruim para contar história. Se eu fosse Jesus, eu estava roubado, irmão. Sou ruim de parado. Então, chama lá a Joana. Joana, pois é, então vi aqui na sua ficha que você era médica e foi usada para salvar muitas vidas. E a Joana responde para Deus: não. Eu só fui mãe, eu trabalhei em casa, eu cuidei de 2 filhos. Uai, não, consta aqui que você ia ser médica e você ia salvar muitas vidas. Ah não, mas eu queria ser mãe, eu fui mãe. Ah, tá bom, não era isso que eu tinha para você. Aí ele chama o outro lá: ô, Pedro, vem cá, Pedro. Ih, peguei você, Pedro. Então quer dizer que você foi empresário e você
sustentou muitas missões na África, em tudo quanto é lugar. Não, fui pastor, salvei muita vida, fiz cada culto legal lá embaixo. Não, mas eu não te chamei você para ser pastor. Era para você ter feito muitas missões, investido em muitas coisas. E você está fazendo o quê? O que você fez? Foi isso que eu te chamei para fazer. E é lindo esse vídeo, dá para chorar. Eu tenho medo de não estar fazendo o que Deus quer de mim, irmãos. Isso é sério. Havia funcionários empregados na casa. Um filho que tinha 2/3 das posses não sabia viver no lugar da posse. Tem filhos dentro de casa que não sabem o que é ser filho. Tem filhos dentro da igreja que não sabem o que é ser filho de Deus. Irmãos, preste atenção, qual lugar que é para você estar aqui dentro, qual que é o lugar para você estar lá fora. O que é para você fazer aqui dentro, o que é para você fazer lá fora. Chamou um dos empregados. Ele sabia que tinha empregado. Ele estava com a mesma mentalidade quando o pai ainda dominava. Quando o pai era o governante de tudo, ele ainda tinha a mesma mentalidade. Ele não desvinculou. Ele não soube fazer a transição. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Preste muita atenção. Se você tem problema com seus pais, resolva. Porque para você fazer uma transição, precisa entender o processo. Eu vou te dar um quadro aqui muito forte. Se cair a live, se me prender, não tem problema não. Sabe qual é o maior problema da pessoa? Que ela entende que ela não é ela e que ela quer viver de outra forma. Eu não sou o Alisson mais, agora eu sou a Roberta. E aí ela quer viver como Roberta. Ela não consegue o velório, ela não consegue sepultar o defunto do Alisson, porque ela não teve o velório. E eu estou falando agora como um psicanalista. A maior crise de identidade é porque quando um pai e uma mãe não tem um corpo para sepultar de um filho, eles continuam esperando aquele filho chegar. A gente vê isso no filho pródigo. Mas quando nós estamos com uma dificuldade de identidade, a maior dificuldade é porque a gente não sabe sepultar a outra parte que nós negamos. Conseguiu entender, irmãos? Falei difícil? Está tranquilo? Isso é forte, irmãos. O homossexual ou a pessoa que tem algumas dificuldades, ela vai ter dificuldade com isso, porque ela não consegue sepultar. Não tem jeito de sepultar o Alisson, porque ele se transvestiu de Roberta. Esse menino ainda está na casa do pai, mas ele não sabe viver o lugar do pai. Irmãos, a ciência ela está ao nosso favor e ela não é contrária à religião. Meu povo perece por falta de conhecimento. Muitos não estão felizes por haver alegria na casa. Irmãos, tem pessoas dentro da família que não conseguem se alegrar com a sua alegria. Isso é doentio. Meu Deus. Irmãos, poucas pessoas se alegram com as nossas vitórias. Conta todos os seus problemas para os outros, você vai ter um monte de gente que chora com você. Mas cuidado quando você for contar as suas vitórias, as suas alegrias, porque poucas pessoas vai se alegrar e vai dar por bem empregado. Muitos não sabem o que acontece dentro de casa. Muitos não sabem o que os pais estão passando. Muitos não sabem como que os pais tiveram dificuldade para construir tudo que construíram. E dão por mal empregado. Acham que a gente está ficando desqualificado para os dias de hoje. Irmãos, eu gosto tanto, eu já preguei aqui pelo menos 2 vezes da importância de uma geração saber trabalhar com a outra. Irmãos, como eu anseio conectar mais aos jovens e aos adultos.
para que tudo flua. Como um líder espiritual, nós precisamos saber usar a força dos nossos filhos e a sabedoria da nossa idade. Amém, irmãos? Chamou nos empregados e perguntou, pode passar. Perguntou o que era aquilo, e ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procura convencê-lo a entrar. Então o pai foi até o filho mais velho, né? Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor. Irmãos, isso aqui é um perigo, a gente querer falar isso aqui para Deus lá no céu. Senhor, mas eu ia na igreja, eu era do louvor, eu era do ministério infantil. Você não tem noção quantas vezes eu já limpei aquela igreja. Você não tem noção tanto de dízimo que eu dei lá. E daí? Se você não souber, irmãos, preste atenção. O Marcelo, na hora que ele foi falar do dízimo, ele falou: venha com alegria. Irmãos, a casa do Pai tem alegria. Por isso que a gente começa com louvor. A casa de Deus é uma casa alegre, irmãos. Alegre, alegre. A nossa casa tem que ser alegre, irmãos. Alegre. Sirva ao Senhor e nunca transgredir. Vive a lei, não a graça. Irmãos, tem filho que não abre a geladeira na casa dele, não. Porque o pai não deixa. Ô mãe, pode abrir esse iogurte aqui. Não tem liberdade de abrir o iogurte. Porque os pais não direcionaram. Filho, a gente não toma iogurte na hora do almoço. Entendeu? Se ele entendeu, ele não vai perguntar se tem que tomar iogurte na hora do almoço. Porque ele sabe a hora que cabe. É no café da manhã? Pode, filho, claro. Café da... Pode, filho. Na hora de dormir? Pode, filho. As coisas têm horário. Os pais são claros. A gente trouxe regra saudável para casa. Direcionamento. Condução para os nossos filhos. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Queridos, eu gosto de pensar, pode mudar hoje assim. Eu gosto de pensar. Irmãos, pastor, pode fazer um culto das mulheres sexta-feira que vem? Irmãos, a Miriam não pergunta isso. Por que ela não pergunta? Porque eu já falei: Miriam, você é líder das mulheres. O que nós vamos fazer para envolver as mulheres? A ideia é dela. Nasce no coração dela. Ela tem prazer de fazer aqui. Está numa correria terrível com coisa de política. Não pôde estar aqui hoje. O Peterson está na política e ela apoia o seu marido e está certo. Mas sexta-feira ela estava aqui. Trabalhou com todo o afinco, programou todo o culto. Não é eu que vou direcionar o que eu quero no culto. O que a gente tem que fazer, irmãos, na casa do Pai? A gente tem liberdade. O que nós vamos construir como homens, como mulheres, como crianças, como uma série de coisas? É o que o pastor deixar? Ou é aquilo que é para nós fazermos? É nós que vamos fazer. Nós só não podemos pecar, irmãos. Mas quando veio esse aí, ó, esse seu filho aí, ó, que sumiu com todos os bens, sumiu com os bens do pai, mas deu 2 terços para o irmãozinho, né? O outro é miserável, levou 1 terço, mas você ficou com 2. Você está reclamando que eu voltei. Como é que é a vida, né? Gastando tudo com prostitutas. O Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Você não me deu um carneirinho? 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo? Ai, moço, isso aqui é muito sério. Ei, filho, tudo que eu tenho é seu.
tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Quantas pessoas não estão sabendo o que é seu? Não sabe. Não consegue estar nesse lugar de posse. Irmãos, preste atenção. Num ambiente saudável de paternidade, um filho não trabalha por dinheiro. Ele trabalha porque ele tem todas as coisas. Ele usufrui de tudo que o pai tem. Tudo que o pai tem é dele. Num ambiente saudável. Não num ambiente de escassez. 32. Mas era preciso festejar. Olha o que está ali. É preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Queridos, a igreja de hoje não está se alegrando. Até porque poucas pessoas estão sendo encontradas. Irmãos, é engraçado que primeiro é a ovelha perdida. Primeiro é a ovelha perdida. A segunda é a dracma. E depois Jesus pega a mesma história dentro de uma só. Um perdido fora e um perdido dentro. Sabe o que me provoca? Eu ia abrir o texto. Volta lá no versículo 1 para mim, Jaci, fazendo favor. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Continua, 2. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, só para entender, tá? Só para fazer entendimento. Imagina que do lado de cá é um daquele grupo e o lado de cá é o outro daquele grupo. Jesus estava falando para os pecadores. Para os pecadores. Sim ou não? Mas ele também falou para os outros: olha, nós temos pessoas que estão fora e precisam ser encontradas. E aí ele indiretamente fala para os outros, porque os de cá não conseguiam ouvir. Olha lá, está conversando com os publicanos, com o povo, com os pecadores. Mas o lado de cá não entendia. E ele estava falando para eles: olha, tem gente que é da casa do pai, está dentro da igreja, mas não está entendendo. Eu fico imaginando o pecador. Uai, está falando deles lá, ué. Ó, esse Jesus está falando deles lá. Eles estão lá na igreja bonitinho, estão lá no templo, mas eles não sabem estar lá dentro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. O pecador sabe viver o pecado. O pecador é bom de viver o pecado. Mas nós, como crente, não sabemos viver o pecado e nem sabemos viver a nossa vida com Deus. Por isso que Deus fala: é preferível você ser frio ou quente, porque quem estiver no meio eu vou vomitar. É ou não, irmãos? Irmãos, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Tudo que Deus tem para mim. Depois que eu entrar na eternidade é outro plano, outro projeto. Outro projeto. Quantas pessoas estão dentro da igreja, dentro da casa do Pai, e não sabe estar na casa do Pai? Não sabe. Não sabe. Somos um povo que não sabe se alegrar. Somos um povo que não sabe se alegrar quando uma alma é encontrada, quando uma vida é encontrada. Mas a gente pode pensar a ovelha perdida. A ovelha perdida é alguém dentro da igreja. Ovelha. Irmão, mas tem recurso também sendo desperdiçado. A dracma está perdida, porque ela não é confiada nas coisas do Senhor. E o Pai pode fazer muito mais. O Pai pode fazer muito mais. Irmãos,
Faz de conta que a mensagem acabou. Eu quero abrir um aspas para falar de um tema, de uma preocupação muito grande. Eu estava ouvindo uma música, ela tem mais de um ano. Eu não sei se você já ouviu. E eu mandei ela para os nossos grupos, para o grupo do Aliança. Então quem está fazendo o curso Aliança, eu ouvi e compartilhei essa música. Essa música não é uma música cristã, ela é uma música secular. E o nome da música chama Narcisista. Quem sabe o que é narcisista? Bastante pessoas. Queridos, hoje nós temos vários psicólogos, psicanalistas de plantão que nunca leu nada sobre esse termo, mas sabe falar numa profundidade algo doentio que me preocupa. Irmãos, por que eu estou abrindo esse aspas? Por que eu preciso trabalhar esse tema aqui hoje? A gente está criando filhos. Vem cá, Zé, faz favor. Faz de conta que o Zé é meu filho, irmãos. Zé é meu filho. É porque você é mais velho, cabeça branca. Porque você tem cor? Irmãos, faz de conta que o Zé é meu filho. E aí eu crio o Zé, meu filho. Você é um filho que eu te admiro tanto. Você é excelente na escola. Toda a família te admira, meu filho. Você é um exemplo para nós. Filho, como nós te admiramos. Filho, você é maravilhoso demais. Você, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Como eu espero de você algo assim, tremendo. Isso é maravilhoso demais. Tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que eu te passo, impressionante como você acata. Tremendo. Muito bom. Isso é sadio da minha parte? O que vocês acham? Filho pródigo, a história do filho pródigo. Um pai que cria 2 filhos. E ele é tudo isso mesmo. Nota boa na escola, nunca matou aula, as professoras só elogia, as tias da família só elogia, os tios, que menino diferenciado. Esse ambiente é bom para eles, sim ou não, irmãos? Não. Não. Não é bom. Cuidado. Sobe o que? É o ego. E aí a gente nasce provavelmente um grande narcisista. Pode sentar, Zé, obrigado, tá? Queridos, presta atenção. Eu não quero aqui ser psicanalista, eu não quero fazer uma palestra, não é isso. Mas sobre aquilo que nós estamos gerando em casa. Tem pai e mãe aqui? Tem filhos aqui ainda em formação? Então cuidado, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, a música narcisista, se eu não vou pecar muito, como diz outro, errar por muito, pecar é brincadeira, ela tem 370 milhões de visualização, acho que é isso, e tem 579 mil likes. Está entendendo o que eu estou falando? É assustador. E vai ler os comentários. Eu gosto de ler comentários. Eu gosto. Eu prefiro os comentários do que às vezes a reportagem. Então os telequete legal. Queridos, preste atenção. A gente precisa muito do Senhor para saber criar os nossos filhos. Às vezes a gente acha que a gente erra com os nossos filhos quando a gente dá tudo para ele. A melhor roupa, o melhor tênis, dá o celular, dá a melhor bolsa da escola, o melhor estudo, e a gente estraga os nossos filhos. Queridos, nós vivemos hoje um tempo que o nível
de desgaste emocional dos filhos são gigantes. Um filho Zé Maria, ele vai ter uma dificuldade tremenda com o erro. Quando a primeira nota baixa dele, como é que esse menino entra em casa? Como é que ele explica isso? E aí eu te pergunto, aí você vê um monte de casamento frustrado. Mãe, tô namorando com o filho do pastor Alisson. Esse é o Zé, não é o Vitor não, tá? Eu criei outro personagem pra você depois não brigar comigo. É o Zé. Tô namorando com o Zé. Eu sim. Minha nora, eu sim. É coisa ali. 33 anos de casado ontem, né? Meu irmão, o Zé tá de parabéns, irmão. Foi passear ele e eu sim. Parabéns para ele. Diz a Elci que ia levar a pílula do dia seguinte, que ela não queria menino mais. Queridos, preste atenção. Aí essa nora chega assim, nossa, é o filho do pastor Alisson. Excepcional, estudioso, nota 10 em tudo. Aí esse menino está acostumado a uma projeção. O que é o narcisismo? Vem da cultura mitológica, agora me foge, dos gregos, se eu não me engano, do Narciso. O Narciso se olhou na água e se apaixonou. Eu tenho que reduzir porque o horário vai voar. E ele se apaixonou consigo mesmo. E ele ficou vidradão. Nossa, esse cara é bonito demais, sou eu. E ele morreu ali contemplando a sua imagem. Ele não saiu dali para comer, para beber, fazer mais nada, que ele apaixonou consigo. Então, quando você cria uma imagem de alguém tão supra-sumo, o narcisismo é uma coisa doentia? Não, não é. Graças a Deus eu preciso falar isso aqui, não é. Tem vários níveis de narcisismo. Todo mundo aqui é narcisista, 100%. Todo mundo aqui. O que é o primeiro narcisismo da vida nossa? É a vida do bebê. Imagina o bebê, você foi lá, a mãe fez, como é que chama a cirurgia? Cesárea, está cortada, e a neném, ela vai falar assim, mamãe veio da cirurgia, eu vou esperar das 7 horas da manhã para a mamãe acordar, para ela me dar dedeira. A criança faz isso? Se o pai e a mãe falou com ela, filhinha, dorme bem que a mamãe não está bem, o que a criança vai fazer? Munhé, munhé, munhé. Ela vai chorar, porque ela tem que chorar. Ela está preocupada com ela. Ela não vai preocupar se a mãe morreu no parto ou nada, ela vai chorar porque ela tem necessidade pessoal. Isso chama narcisismo primário. Ok? Todo mundo nasce narcisista. E aí vem o narcisismo secundário. Ele cresce, eu vou resumir muito, tá? Queridos, esse assunto de psicologia, de psicanálise, vai dividir em várias linhas. E eu não estou aqui para exaurir, porque o meu objetivo não é isso. Eu não quero trocar o púlpito do lugar do Senhor para trocar por outras coisas. Mas eu preciso que você saiba construir a sua casa, a sua família e os seus filhos. Tem um monte de gente te chamando de demônio, de algo que não tem nem mais jeito, porque não entende, cuidado. E aí vem o narcisismo secundário. O Zé olha para Elci, namorado, e ele tem a sua identidade, a sua formação, e ele começa a projetar o seu libido, que não pensa sexualmente, que é as suas características, as suas vontades e tantas coisas. E se ela continua devolvendo para ele as mesmas coisas, amor, mas tudo que a sua família fala é pouco perto da sua beleza, e tudo é pouco perto da sua maravilha, você é um príncipe encantado. Vai ficar mais doentio. Então, as frustrações, a meninada hoje suicida, fulana terminou comigo, falou que não me ama, pula da ponte, irmão, os meninos estão desse jeito. Corta o pulso.
E se a gente não tomar cuidado, o que nós estamos produzindo dentro de casa? Não dá mais para a gente estar vulnerável às coisas. A gente está perdendo o filho lá fora, mas está perdendo dentro de casa. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então esse filho não consegue se projetar, porque ele entra em crise. E eu vou resumir aqui. Então você tem o narcisismo secundário. E aí você vai ter o narcisismo patológico. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém te fala assim, você é um narcisista, você fala assim, você também é. Te peguei. Você é um narcisista patológico. Qual foi o médico, qual foi o psicanalista que me diagnosticou? Quem foi? Alguém sentou comigo e eu fiz terapia com alguém para você me julgar? Irmãos, médico faz serviço de médico, psicólogo faz serviço de psicólogo, psicanalista faz serviço de psicanalista, mecânico faz serviço de mecânico. Irmãos, cuidado. Quem fala o que você é, a primeira coisa é Deus. A primeira coisa, você é filho de Deus. Vou repetir, que eu acho que você não entendeu. A primeira coisa é que você é filho de Deus. O narcisista patológico são seres que se acham superiores, exageram, têm uma autoestima baixa. Ele precisa que alguém continue enchendo o balão dele, porque ele tem autoestima baixa. Necessita ser admirado, fica doentio. O narcisista patológico é grave. É grave. Eu resumi 3 níveis de narcisista. Tem mais, irmãos. Sabe qual que é o problema, irmãos? Irmãos, eu não quebrei o espiritual do culto. Eu quero que você pense. Tinha pessoas perdidas dentro da casa do Pai. 2 perdidos dentro da casa do Pai. E um se perdeu mais ainda lá fora. E a gente tem hoje filhos que estão perdidos pela criação dos pais, maridos e esposas que estão perdidos com os filhos, porque não sabem nada da vida, não se preparam para a vida, não buscam conhecimento da vida. É ou não, irmãos? Aí, queridos, graças a Deus por Freud, um judeu, que ele vem e pega Nicolau Copérnico, e ele chega e diz para nós assim: ninguém é o centro do mundo. Nicolau Copérnico vai falar: a Terra não é o centro do mundo. Ei, ninguém de nós é o centro do mundo. A igreja Moriá não gira em função do Alisson, ela gira em função de Deus. A sua casa, filho, não gira na sua governança, ela precisa girar no governo de Deus. Então a gente tem 3 feridas narcísicas, 3 coisas que desestruturam o narcisismo. Primeiro, quando ele é confrontado, que ele não é o centro mais. E eu chego para o filho Zé Maria e falo assim: ô bonitão, fala para você, você é bacana demais, mas tem muita gente mais inteligente que você, tá? Falei, pronto, falei. Se vira com essa fala agora. E a gente precisa processar as coisas. E aí vem Charles Darwin com a evolução, outra ferida narcísica. Ô Zezão, deixa eu falar para você, você só está evoluindo, tá? Você veio do macaco, do chimpanzé. Tá bom? Ah, pastor, eu sou crente, eu vim de Adão. Eu sei, irmãos, mas vamos pensar a vida. Irmãos, eu tenho medo de imaginar eu com 20 anos de idade, com aquela cabeça minha limitada de 20. Eu tenho medo de pensar a minha vida com 15 anos, com 10 anos. Eu não quero voltar lá nunca, nem sonho. Não quero.
por que quando a gente faz aí o tal dos 50, 60, 70, eles vão falando um negócio assim, está na melhor idade. Porque esse trem é bom, eu vou chegar lá. Vão chegar lá, bem. Amém? E aí tem a terceira ferida narcísica, que é Santo Agostinho. Esse pastor não é crente não, ele vem falar de Darwin aqui no púlpito, ele vem falar de Santo Agostinho, esse pastor é um desviado. Não é não, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim, analisem tudo, retém o que é bom. Santo Agostinho vai falar assim, não há nada mais perto de mim do que eu mesmo. Não há nada mais perto de mim que eu mesmo. No entanto, não há nada que eu desconheça mais do que a mim mesmo. Entendeu, irmãos? Irmãos, isso é sério. Eu preciso saber quem eu sou. E coisa triste é você virar para a igreja e falar assim, pegar aqui o Marcelo. Marcelo, se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Não precisa responder não. Ai, pastor, eu não sei, sabe? É porque irmãos, eu sou filho de Deus, irmãos. Irmãos, eu pequei hoje, irmãos. Mas eu continuo sendo filho de Deus. Como aquele filho pródigo, Senhor, eu pequei contra o Senhor e contra o meu Pai. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu nem sou digno mais. Mas, Senhor, não me abandone. Senhor, eu quero consertar com o Senhor agora. Senhor, me ensina a crescer. Senhor, como Darwin falou que o homem é uma espécie em desenvolvimento, Senhor, o Evangelho é novidade de vida e eu preciso continuar crescendo. Eu preciso crescer. Você já ouviu isso de mim? O Alisson de hoje tem que ser melhor que o de ontem. Se o de amanhã for igual hoje, eu estou errando o projeto. Errei. Começa de novo. Quem você é? O que você conhece de você? Queridos, preste atenção e eu quero encerrar o culto com um versículo. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Pai, nós vivemos uma época desafiadora. Pai, muitas pessoas estão perdidas e doentes, fragilizadas por tantas coisas. Pai, quantas pessoas estão perdidas em si mesmo, como Santo Agostinho diz. Pai, a pessoa mais perto de nós é nós mesmos, é a nossa consciência. Pai, como nós precisamos saber olhar para isso. Pai, como nós precisamos saber entender isso. Pai, nos ensina a nos reconstruir. Senhor, nos ensina, Senhor, a uma caminhada. Pai, restaura casamento, Senhor. Pai, restaura servos e ovelhas. Pai, aquelas que estão perdidas por falta de identidade. Pai, aquelas que estão perdidas, ó Deus, porque se sentem no deserto, abandonadas. Oh, Senhor, traz essas pessoas, Senhor, para a Tua presença, Senhor. Oh, Pai, traz essas pessoas, Senhor, para a Tua presença, Senhor. Restaura essas vidas, Senhor. Senhor, direciona essas pessoas, Senhor. Pai, seja a Tua mão, Pai, seja a Tua graça, seja o Teu favor, Senhor. Pai, desperta, Senhor, aquele que dorme. Senhor, desperta, Senhor, aqueles que ainda não entenderam que são filhos. Pai, aqueles que não têm liberdade de estar na Tua presença. Senhor, filhos, ó Deus, doentes na casa do Pai. Senhor, filhos perdidos na casa do Pai. Senhor, mas um Pai que é pródigo, que derrama amor para os seus filhos.
Pai, que entrega tudo para os seus filhos, Senhor. Pai, que se alegra na presença desse filho que volta para casa. Pai, que nós possamos aprender com o Pai pródigo dessa noite, que nós possamos, ó Deus, entender que há algo imperativo à nossa vida, que é se alegrar. Pai, é preciso se alegrar, é preciso descansar no Senhor e aprender do Senhor. Pai, a Tua palavra fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam de mim, aprendam do Senhor, aprendam de Deus Pai. Oh Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Deus poderoso. Pai, nós queremos aprender a estar na Tua casa, valorizar a Tua casa, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Senhor, Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.